Olá, sou eu, Leandro Chaves. Nós vamos tratar do tema a pedagogia da autotranscendência como uma resposta para o tempo presente. É muito interessante, antes de eu apresentar o tema, a gente se conhecer. Eu sou licenciado em filosofia, tenho também graduação em teologia e sou graduando em psicologia. Eu sou apaixonado pelo ser humano, eu sou apaixonado pela ciência, principalmente a ciência do comportamento, que move o ser humano ao ideal, a um estilo de vida, a um propósito, e numa visão mais profunda, que move o ser humano a buscar o sentido da vida dele. Bom, com isso também, aprofundando a minha formação, fiz várias certificações de coaching, seja no Brasil, fora do Brasil, justamente para entender essa complexidade. Ao mesmo tempo, nesse binômio de um encantamento, uma simplicidade que existe no ser humano, e, por outro lado, a complexidade, não? Os detalhes, a subjetividade, a individualidade de cada um presente na realização do ser. Bom, o tema pedagogia da autotranscendência, ele tem um objetivo. O objetivo é, diante de um mundo marcado pelo vazio existencial, diante de um mundo marcado pelo que nós chamamos da neurose de sentido, ou seja, a fragmentação existencial, diante desse mundo abalado pela crise, pelas incertezas, nós então temos aqui uma necessidade crucial. Como que nós vamos nos posicionar? E essa palestra vai tratar por pontos conflitantes, dados reais, e, ao fim, apresentar um caminho de como se posicionar num mundo marcado por um vazio, por uma incerteza. E esse caminho, eu já adianto para você, é um caminho de aprendizado, de desenvolvimento, é um caminho sistemático da autotranscendência. Nós vamos entender o que significa isso daqui a pouco, mas eu já garanto para você, vai ser uma palestra extraordinária e que você vai tirar muito aprendizado para a sua vida profissional e principalmente para a sua vida pessoal. Nós vamos começar essa reflexão colocando uma premissa. Na filosofia, nós dizemos sempre que premissa é tudo aquilo que pressupõe, ou seja, é uma base que você coloca de reflexão para alcançar aquilo que deseja lá na frente, né, enquanto conteúdo. Qual a premissa que nós colocamos para essa palestra sobre a pedagogia da autotranscendência? A premissa é: estamos num tempo marcado por uma crise. Temos diversas crises. Crise econômica, crise da saúde, crise da segurança, a crise da pandemia, a crise da instabilidade. Temos diversas crises, mas como pano de fundo, o que nós poderíamos dizer? Essas crises, elas são como que a ponta do iceberg. Tudo isso que nós estamos contemplando é como que se fosse uma pequena parte que nós poderíamos ver, tocar, refletir, analisar. Porém, existe uma crise muito mais profunda que está escondida. Existe uma crise que é submersa, e aqui nessa palestra, como essa premissa eu diria, é uma crise que provoca no ser humano todas as outras crises, e mais ainda, nós diríamos, é aquilo que provoca no ser humano talvez a incapacidade de se posicionar e encontrar um caminho que seja eficaz. A pedagogia da autotranscendência é você se posicionar com eficácia para desenvolver aquilo que você deseja desenvolver, superar dificuldades, obstáculos e ter uma vida com plenitude, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Então, nessa premissa, eu diria, temos uma crise que ela é a base para que tudo isso não se realize. E que crise, Leandro, seria essa? É o que a gente chamamos de crise do sentido. O nosso tempo é marcado por uma crise do sentido,
Ou seja, é o que alguns vão dizer de neurose do vazio, neurose do sentido. É a crise do vazio existencial, onde o ser humano fragmentado, ele não consegue perceber mais o que move. Ele não consegue perceber mais onde está o foco da existência dele. Ele não consegue perceber aonde está o apoio, o alcance das suas mãos para que ele consiga, então, estar participando da vida. Alguns vão dizer que a crise do tempo presente é a ansiedade, outros vão dizer que é a depressão, outros vão dizer que é a pulsão, o desejo, outros vão dizer que é o poder, a corrupção, mas aqui na nossa reflexão eu diria, a nossa principal crise é a crise de sentido, a crise do vazio. Esse é o cenário que nós estamos. Com isso, nós começamos a enxergar um ponto de luz nesse cenário. O que eu trago para você aqui? Eu trago para você uma reflexão que é pautada em Viktor Frankl. Peço até desculpa pela voz, que eu estou passando por uma crise de laringite, né? Mas já está ficando bom. Eu tinha perdido a voz totalmente, mas agora ela já está ficando boa. Mas eu precisava deixar essa palestra aqui para você hoje. E eu estou muito feliz de estar aqui falando para você. Mas, então, voltando à nossa reflexão. Viktor Frankl é o que vai dar base para a nossa busca, para a nossa intenção de diálogo. E aí a primeira coisa que nós podemos dizer, então, já que nós queremos nos posicionar, já que nós queremos conhecer essa pedagogia, já que nós queremos conhecer, e aqui pedagogia nós entendemos como aquilo que estuda a educação, aquilo que estuda o nosso processo de desenvolvimento, são métodos que vão assegurar em cada um de nós a adaptação a conteúdos de formação, conteúdos de informação que a gente deseja formar em nós. E toda essa pedagogia, toda essa arte do fazer, do educar, do desenvolver, ela vai estar voltada para a autotranscendência. E tudo isso parte de Viktor Frankl. E agora eu quero falar de um outro ponto. Frankl gosta muito, né, da parte humanística, Heidegger, Kierkegaard, Scheller. E Frankl usa muito uma frase de Kierkegaard que ele gosta. A felicidade é uma porta que abre para fora. Entende? Não para dentro, no fechamento. E aqui entra a pedagogia da autotranscendência. Ou seja, o homem é, dentro dele, não imerso num vazio, num materialismo, num determinismo ou reducionismo, mas o homem é, dentro da sua essência, transcendente, focado e guiado por aquilo que está fora dele, que é a sua parte espiritual. Só que essa transcendência que somos nós, que eu sou, agora eu transformo ela em autotranscendência. Eu me autotranscendo. É a pedagogia que vai organizar a sua existência, que vai organizar a sua vida, que organiza as suas metodologias de trabalho. É a pedagogia que permeia, que estaria no pano de fundo de qualquer processo educativo, qualquer processo gerencial, qualquer processo de relacionamento. Essa autotranscendência significa, então, o ser humano se realiza quando ele sai de si em direção ao outro.
O ser humano só vai encontrar esse sentido da vida que nós estamos falando, não dentro dele. O sentido da vida é quando eu paro, estou lendo meu livro. O sentido da vida é quando eu descanso. O sentido da vida, não. O sentido da vida, primeiro, que ele é buscado. Ele está fora de mim. Eu tenho que encontrar ele fora. Pode ser que o sentido da minha vida seja ensinar as pessoas. E é um dos sentidos da minha vida. E aí, quando então, aí sim eu vou ter prazer na leitura para mim. Quando eu parar e ler, quando eu parar e começar a ter essa experiência de leitura, eu vou começar a ficar feliz. Por quê? Porque o meu foco lá na frente é ensinar. O sentido da vida, a autotranscendência faz com que você saia de qualquer egoísmo e se volte para as pessoas, para as coisas, em direção a uma causa, a um motivo. A pedagogia da autotranscendência, ela faz com que você perceba que você fechado, você na sua individualidade isolado, é como que se você ficasse doente. E aí, nós temos aqui uma palavra que se chama autodistanciamento. Quanto mais você faz esse autodistanciamento, mais você vai ser feliz. Mais você vai captar a essência da realidade. Mais você fecha o vazio. Mais você sai de um processo de ansiedade. Menos você tem angústia. Mais você supera as dificuldades. Por quê? Porque você é movido por algo que está fora de você, que puxa. Frankl costumava dizer, o sentido da vida não sou eu que o pego, mas é a vida que me atrai. Você vai percebendo que ela te atrai. Às vezes você nem quer tanto aquilo, conscientemente falando, pelo trabalho, pela dor, pela dificuldade, mas só que aquilo te atrai. E professor tem muito essa mania, né? Professor, ele é atraído pela arte da educação, pelo ensinar, pelo fazer, o construir, o desenvolver. E é assim, o sentido da vida nos atrai. Uma maternidade, paternidade, a espiritualidade, a profissão, a arte, a música, a sensibilidade, tudo isso atrai você e faz com que você saia de si e comece a perceber que o que faz com que eu seja feliz é essa pedagogia do autotranscendente, ou seja, essa pedagogia que me coloque não isolado, fechado em mim, mas que me coloca em contato com o outro, servindo, em contato com uma causa, em contato com um motivo, em contato com alguma coisa que me atrai. E aí, então, eu realizo a minha existência. Frankl dá o exemplo do bumerangue. O que é o bumerangue? Logo a gente pensa, né? É um jogo, uma brincadeira que você joga e volta na sua mão. E aí Frankl explica. Bumerangue é um grande instrumento de caça, que se usa na Austrália para caçar o canguru. Ou seja, quando você joga o bumerangue, ele vai rodando, ele atinge a caça, e aí você, então, pega aquela caça, pega aquele alimento, leva, então, para casa e vai, então, né, se alimentar. E Frankl fala o seguinte, o bumerangue, quando você joga e ele volta na sua mão, o que significa? Qual a conclusão que nós temos? Ele vai dizer, significa que nós não alcançamos a presa.
significa que ele não cumpriu o seu efeito e por isso ele foi e voltou para sua mão. E daí virou um jogo, né? Que a gente vê muito na televisão, nos desenhos. O bumerangue, ele tem um alvo. Quando ele não atinge o alvo, ele volta para si. Assim também é a vida. Como esse bumerangue, nós fomos feitos para atingir um alvo, para atingir uma causa. E toda vez que você volta para si, você não atingiu essa causa. Nessa palestra, né? Eu te peço novamente desculpa pela minha laringite, mas espero que você esteja aproveitando. Nessa palestra eu só queria deixar isso. Nós somos movidos e só acertamos o alvo quando temos o amor. Quando encontramos o amor e quando então deixamos que a nossa existência seja marcada por ele. Eu convido você então, no final dessa palestra, a simplesmente parar, refletir que você é físico, você é psíquico, mas você também é espiritual. E sua capacidade de decisão está aí nesse espiritual. E que você possa ter uma decisão de começar a encontrar e buscar o sentido da sua vida. Todo vazio, fragmentação existencial, depressão, ansiedade, pode ser refeito, você pode vencer com o sentido da vida. E agora entra a pedagogia da autotranscendência. Se eu quero mesmo viver uma vida com sentido, eu tenho que começar a olhar para fora. Tenho que começar a olhar, se eu sou professor, para os meus alunos. E deixar na vida deles uma marca de serviço. Eu tenho que começar a olhar para as pessoas que estão dentro da minha casa com sentido. Onde eu me entrego, onde eu me dou, onde eu não me economizo. E eu começo a ver que o meu caminho é o caminho da autotranscendência. A pedagogia que eu quero é a pedagogia da autotranscendência. Obrigado por ter ficado até agora e juntos vamos construindo a nossa existência, encontrando o sentido da nossa vida, que pode mudar de tempo para tempo, pode permanecer, mas esse sentido da vida que não está dentro, mas está fora. E eu olhando, eu vou achar, me abraçar e vencer a crise do vazio que o mundo moderno está imerso. Viktor Frankl era judeu, austríaco, morava em Viena e se dedicou à psicologia, à psiquiatria, à neurologia. Enfim, era um grande médico, um grande doutor. E ele, então, como psicólogo, como doutor, como psiquiatra, ele inaugura uma abordagem, digamos assim, ele inaugura uma teoria que se chama a teoria do sentido da vida, o estudo do sentido, que nós podemos então denominar de logoterapia. A logoterapia parte de uma experiência pessoal de Viktor Frankl, que é chamada de a terceira escola vienense. A primeira escola vienense é a psicanálise de Freud, a segunda escola vienense é a psicologia individual de Adler, e Frankl, então, navegando por esses dois universos, ele, então, na sua juventude, ele é admitido para ser treinado e conhecer a psicanálise, só que depois ele começa a perceber alguns pontos que causam esse afastamento da psicanálise enquanto, então, formação. Frankl era sempre tolerante, então ele convivia bem com a psicanálise e com qualquer outra abordagem, porque para ele o ponto central não era a teoria, mas era o ser humano na sua essência. Mas quando ele depara com alguns pontos da psicanálise, principalmente o determinismo, o ser humano movido unicamente e constituído pelo prazer, pela pulsão, ele começa então a se distanciar
e ele participava dos círculos de estudo de Adler, da psicologia individual. Também ali ele tem uma experiência onde ele começa a entender, ele vê pontos positivos dessa psicologia, mas ele começa a entender também que ali existem alguns determinismos. Ora, o homem, então, é movido pela pulsão, pelo desejo, pelo prazer sexual. Ora, o homem é movido, então, pelo poder, pela busca do poder. O seu complexo de inferioridade faz ele ser quem é. E aí ele é determinado pelo poder. E ele começa a dizer, o ser humano, e aí Frankl começa a construir o seu caminho, o ser humano não é movido pela pulsão. A sua personalidade não é constituída pela pulsão, a sua personalidade não é constituída pela busca do poder, como dizia Adler, mas a sua vida, a sua personalidade, a sua vida é movida pelo sentido. E aí, então, Frankl começa a construir todo o seu caminho. Como que ele constrói esse caminho? Tem uma base muito interessante, né? Desde pequeno, Frankl já tem a teoria do sentido da vida, a logoterapia inata. Aos 4 anos, ele experimenta o que é a morte. Ele experimenta e pergunta ao seu pai, papai, se eu morrer, né, será que tudo isso aqui vai acabar? A vida teria sentido? Ou seja, para uma criança de 4 anos, já experimentando isso, não? Interessante perceber isso. Mas aí depois também, aos 12 anos, 13, na sua adolescência, Frankl tem uma experiência na sala de aula com o professor de história natural, que dizia, e principalmente na época de Frankl, início dos 900, né, que era o darwinismo muito, muito forte na reflexão filosófica da sociedade. Então o professor ensinava que nós temos, né, somente 2 coisas enquanto ser humano: combustão e oxidação. O ser humano se reduz a ser aquilo que ele é no seu biológico, no seu corpo. Quando essa vida acaba, acabou tudo, não existe mais nada. E aí o Frankl, jovem, levanta e pergunta, mas se a vida é combustão, e se a nossa existência é oxidação, então que sentido teria a vida? Qual o sentido de viver? E Frankl, então, já mostra, depois dele perpassar essas escolas, que eu já disse anteriormente, ele começa a construir o seu caminho trabalhando com a juventude, atendendo a juventude, né? Ele perde um amigo que se suicida e aí ele começa a entender que precisava trabalhar com os jovens e ele começa a aplicar essa teoria do sentido da vida. É muito interessante. E a teoria do sentido da vida começa a nascer a partir do momento que o ser humano tem uma causa. A partir do momento que o ser humano se deixa mover. E aqui nós começamos a entender o início da pedagogia da autotranscendência. Primeiro, eu me alinho buscando fora de mim uma causa, um motivo, alguma coisa que preencha a minha existência. E se eu não consigo achar essa causa, se eu não consigo achar esse motivo, Frankl vai dizer, pode ser então que a sua causa, o seu motivo, vai ser você procurar descobrir o sentido da sua vida. É muito interessante essa reflexão, porque depois ela vai ser reforçada com uma experiência marcante de Viktor Frankl, que é a experiência do campo de concentração. Viktor Frankl vai para o campo de concentração como judeu, Segunda Guerra Mundial. Então, ele já como lá, dirigente de um hospital, da parte da psiquiatria, atuando com a juventude, inaugurando uma abordagem nova
De repente, então, começa a Segunda Guerra Mundial e Viktor Frankl começa a experimentar as incertezas daquele tempo. E já se falava que os judeus iriam para o campo de concentração, iriam ser levados. E Frankl, como dirigente do Hospital de Viena, ele tinha uma opção de ir para os Estados Unidos. Ele podia se exilar nos Estados Unidos, conforme tantos foram, e tantos foram para outros lugares, tantos judeus, só que a esposa não poderia ir, o pai não poderia ir, a mãe não poderia ir, e Viktor Frankl fica, então, ele opta, ele escolhe, e aí você vê a autotranscendência agindo, né? Que daqui a pouco a gente já vai falar o que é isso. Ele escolhe ficar em Viena. Bom, na guerra ele vai para o campo de concentração e ali começa a viver uma experiência na fala dele, e tudo isso está narrado nesse livro, Em Busca do Sentido. Ele começa a viver a experiência da mais profunda fragilidade do ser humano, que é a experiência da prisão no campo de concentração. E nessa experiência da nudez, do frio, da fome, da humilhação, nessa experiência ele começa a perceber que quando você está vivendo essas dores, essas dificuldades, mas se você tem um sentido ainda da vida, se você entende ainda o porquê, você vai superar qualquer como. E ele começa a validar essa abordagem dele, aplicando com outras pessoas no campo de concentração. E ele percebia que aquelas pessoas que tinham um sentido da vida, e aqui seria chegar em casa, abraçar a esposa, voltar a cuidar do filho, a pessoa que queria se dedicar à sua profissão, tinha uma pessoa que era um grande pesquisador de um laboratório, e ele falava, eu quero voltar, quero sair do campo de concentração para eu voltar às minhas pesquisas. Aqueles que tinham desejo de voltar à sua liberdade, aqueles que tinham sentido da vida, da espiritualidade, que estavam sempre em seus lábios, o Shema Israel, ou a oração do Pai Nosso. E essas pessoas que tinham ainda uma causa, elas sabiam que ali não era o ponto final. Elas sabiam que ali era exatamente um entendimento. Aquele campo de concentração, eles faziam uma experiência, né? Aqueles que faziam essa experiência do sentido da vida, de não perguntar o porquê estavam no campo de concentração, mas eles perguntavam o para que estavam no campo de concentração. E aí, quando você pergunta o para que e abandona o porquê, para que eu passo por essa crise? Para que eu enfrento essa dificuldade? Para que eu me dedico à minha profissão, à minha docência, à minha carreira? Quando você começa a perguntar e a indagar usando o para quê, você começa a se esbarrar com aquilo que eu digo é o que torna o ser humano inquebrantável. É que torna o ser humano imensurável. É o que torna o ser humano pleno, que é o sentido da vida. E aqui nós começamos a perceber que a crise do vazio, ela é sistematizada. A crise do vazio, ela é organizada a partir do momento que eu começo a trabalhar a minha existência com sentido. É a teoria do sentido da vida. E agora nós começamos, então, a partir então que eu já sei que existe uma crise do vazio, e Viktor Frankl nos dá essa resposta como?
com a teoria do sentido da vida, com a logoterapia. A partir disso eu começo a pensar nessa pedagogia da autotranscendência. O que seria isso? Primeiramente, para a gente entender a pedagogia da autotranscendência, eu tenho que entender como Viktor Frankl enxerga o ser humano. Como que ele é visto? De que maneira nós somos? E aqui Frankl quer vencer o determinismo, de que nós somos somente psíquico. Frankl quer vencer o reducionismo, de que nós somos somente biofísico. Como que ele faz? Ele começa a dizer, o ser humano, ele é 3. Bio, tem a sua parte física, todas as suas constituições biológicas, que o faz ficar vivo. O ser humano é psíquico, de fato, existe uma psique, Frankl não nega isso. Existe um consciente, existe um subconsciente e um inconsciente. Existe em nós, seres humanos, os instintos, a vontade de vencer, de conquistar, de ganhar, o instinto também do querer para si, do egoísmo. Existe o instinto do prazer, da sexualidade. Então nós somos bio, nós somos psíquico, mas aí Frankl tem a grande tirada. Nós somos também um ser transcendente. Nós temos uma vertente espiritual, que eles chamam de nous. Ele coloca justamente o nome nous, para que você não confunda esse espiritual com religiosidade, com confissão religiosa. Esse espiritual, Frankl diz, é uma característica do ser humano que o faz único, irrepetível e diferente de todas as outras criaturas. E é nessa capacidade espiritual do ser humano que reside, então, a construção da existência. É ali que existe a responsabilidade, é ali que existe a bondade, é ali que existe o amor. Frankl tem uma influência forte de Scheller. E até pergunto para ele, né? Quem mais te influenciou filosoficamente? E rapidamente, sem pensar, ele já responde Max Scheller. E Scheller, quando falava do amor, ele dizia: o sol veio para aquecer, a água veio para molhar, o vento veio para soprar, enfim. E o homem, e aí o amor para que veio? Né? E o homem para que veio? Ele dizia, o homem veio para amar. A existência do homem, segundo Scheller, se dirige, se realiza para e no amor. E Viktor Frankl, na sua visão, olha que interessante, é nessa constituição nossa espiritual que nós construímos tudo isso, e mais ainda, é ali que nós construímos as nossas decisões. As suas decisões não são construídas no seu bio, as suas decisões não são construídas no seu psíquico. As suas decisões, segundo a logoterapia, ela é construída na sua parte espiritual, no seu nous. Interessante perceber isso. É ali que o ser humano vai encontrar o sentido da vida. Agora, é toda uma pedagogia que influencia qualquer pessoa. Porque se eu tenho o sentido da vida, Frankl diz, quem tem um porquê, ele enfrenta qualquer como, ele supera qualquer como. Se eu tenho o sentido da vida,
eu vou realizar alguns valores com quem está ao meu redor, com a minha profissão, valores de vivência, valores criativos e valores de atitudes. É o que Frankl fala da tríade vivencial, atitudinal e criacional. Bom, começamos a entender que agora sim, se eu me entendo como biopsíquico e espiritual, eu começo a ser então aquele que é movido a buscar um sentido. E aqui entra a transcendência do homem. Ele não foi feito para ficar em si. Esse sentido da vida não está dentro de mim. Eu não vou achar esse sentido da vida simplesmente fechado na busca do que eu quero, do meu eu. E até temos que ficar atento porque existem correntes que moldam a sociedade no tempo atual e que provocam esse vazio. Tipo o utilitarismo, onde eu sou movido pelo meu prazer e nesse prazer o que me faz bem eu quero e o que não faz bem eu não quero, não serve, descarto. O que é útil é aquilo que me faz bem. Até um egoísmo nesse caso, se eu sou egoísta, mas eu estou me protegendo, estou fazendo o que eu quero e estou feliz, dane-se os outros. Essa é uma teoria utilitarista, também a teoria do antropocentrismo, tão presente nos dias atuais. Um homem é o centro de tudo, é o senhor de tudo. Não existe nenhum contato vertical que responda e que explique a esse homem, porque ele se sente o dono, ele se sente a pessoa completa. Ou seja, toda uma base metafísica que poderia existir, que sustentasse a humanidade, essa base metafísica com o antropocentrismo, ela some. E o homem, quando depara consigo mesmo, entrando dentro de si e ficando ali isoladamente, pode ser que ele se encontre com um absurdo, com a incompletude, com a incerteza, com nada, com vazio. E aí vai aprofundando. E se eu não tenho a minha identidade, eu começo a assumir outras identidades, a identidade que o tempo presente vai indicar para a gente. Por isso que muitos estão indo, Bauman já dizia, Zygmunt Bauman, muitos estão indo pelo consumo, se tornando homem consumer. Muitos estão indo pelo digital, se tornando um homem digital. Perdeu-se aquela perspectiva do homem viator, aquele que caminha em busca de alguma coisa, mas sem perder a sua identidade. Se eu não tenho um ponto de referência, se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. E o caminho que vai ser colocado, a gente sabe, é o caminho da elite. É o caminho de quem tem o poder. É o caminho do consumo. É o caminho da comparação. É a ditadura da estética. Preciso ser magro, preciso ser bonito, preciso... Tudo isso a partir de um momento onde eu vivo um fechamento. Dentro de mim, na minha existência e no meu ser.